gente vendo essas coisas, queridos, nos traz reflexões profundas a respeito do amor de Deus para conosco, como fomos amados por Ele, como somos amados por Ele. A trajetória, o sofrimento, tudo a nosso favor. Ele não precisava de nada do que passou, coroa de espinho, rejeição, nada. Mas foi tudo por amor a nós. Um dia eu vi um ministro da nossa Suprema Corte se usurpar de um contexto bíblico para defender a não anistia, dizendo que Deus foi o primeiro a não dar anistia para ninguém. Eu fiquei pensando quanta ignorância de conhecimento, de percepção espiritual. Porque Deus, tão logo o homem pecou, Ele providenciou a anistia em Cristo Jesus. Senão todos nós estaríamos irremediavelmente perdidos, definitivamente condenados. Mas Ele prometeu a libertação e a nossa salvação imediatamente, que seria o fruto da mulher, a semente da mulher que viria, Jesus Cristo. Meus queridos, quero convidá-los a ler comigo o texto já anunciado de 1 Coríntios 5:7. Nós iremos passear por Êxodo 12 rapidamente, mas não iremos ler o texto todo porque é muito grande. Mas quero ler com os irmãos 1 Coríntios 5:7. E diz: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A Páscoa, queridos, descrita em Êxodo capítulo 12, é a sombra, a tipificação da verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Tudo no Velho Testamento, que era de cerimonial, era sombra de bens vindouros, utilizando a linguagem do escritor aos Hebreus, sombra dos bens vindouros. Portanto, a Páscoa em Êxodo 12 nada mais era do que a tipificação da verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Associado a isso, queridos, nós temos a ceia do Senhor que nós fazemos em memória. Em memória. E a nossa memória tem que se reportar até o Velho Testamento e buscar tudo aquilo que era sombra. E precisamos colocar os nossos olhos em Êxodo 12 e exercer a nossa memória, porque a Páscoa ali foi estabelecida em estatuto perpétuo de geração em geração, para que lembrássemos da libertação do Senhor em relação a nós, desde o Velho Testamento. Se não, queridos, vamos ver alguns detalhes
E tudo que eu vou colocar aqui, eu estou me reportando a Êxodo 12, as exigências e a realidade de Êxodo 12. Em primeiro lugar, queridos, a graça. Os egípcios, os israelitas, eles não foram livres, libertos ali, porque eles eram merecedores, porque eles eram impecáveis, mas eles foram libertos ali por uma graça de Deus. Eles foram alcançados pelo amor de Deus. Não obstante estarem no Velho Testamento, mas eles foram alcançados pela graça de Deus. Você e eu, nós não fomos alcançados porque nós merecíamos ser alcançados. Nós não fomos salvos ou temos a oportunidade de sermos salvos porque nós merecemos. Não. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, temos a oportunidade de sermos salvos por misericórdia e graça de Deus. Fomos alcançados pelo amor de Deus e não por merecimento pessoal. Segundo lugar, o Cordeiro da Páscoa, ou o Cordeiro Pascal, era para substituir a morte de cada primogênito que seria morto em cada casa. O Cordeiro é que foi morto, mas o primogênito de cada casa do povo de Deus, de Israel, não foi morto. Nós deveríamos ter sido mortos, cada um de nós. Mas na tipologia de Isaac, quando Deus pediu Isaac a Abraão, e que ele foi até o Monte Moriá, e foi até as últimas consequências para a execução final, e que ele ouviu o brado, Abraão, Abraão, e que ele olha para trás, ele viu o cordeiro, e Abraão retira Isaac e coloca o cordeiro no lugar de Isaac. A grande mensagem da substituição, 2000 anos depois, no mesmo lugar, Jesus substituiu você e a mim. A grande mensagem da substituição. Você e eu deveríamos ter morrido lá. Você e eu não morremos lá. Jesus morreu em nosso lugar. O Cordeiro morreu. O primogênito do povo de Deus não morreu. A mensagem da substituição. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quarto lugar, o Cordeiro era sem defeito. Tinha que ser sem defeito. Não podia ter mancha, não podia ter mácula, não podia ter olho defeituoso, perna, absolutamente nada. O cordeiro tinha que ser perfeito. Por que isso? Para tipificar o verdadeiro cordeiro pascal, que era Jesus, sem defeito, sem mancha,
sem nenhum pecado. A única forma da expiação pelos nossos pecados como pecadores teria de ser mediante alguém que não tivesse pecado, que fosse absolutamente puro, totalmente santo. Esse alguém era Jesus. Podem ver que tudo tipifica Jesus lá em Êxodo capítulo 12. Quinto lugar, o cordeiro era para ser comido. E eu vejo isso numa seriedade muito grande, no ensinamento bíblico, teológico, com implicação espiritual muito grande. O cordeiro era para ser comido. O que isso significa? Qual a implicação disso? Eles teriam que comer o cordeiro todinho. Isso significa o que está aqui do nosso lado. E eu vejo isso com tanta seriedade, que João diz que aquele que não comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue, não pode ter parte com Ele. E muitas vezes eu não valorizo a ceia do Senhor, porque lá em Êxodo 12, quando o povo de Deus teria de comer o cordeiro, estava apontando para Jesus. E aqui está a tipificação, a ceia do Senhor, o corpo e o sangue do Senhor, e que não foi a igreja que inventou, foi Jesus quem instituiu em memória, para lembrar. Mas nem sempre eu dou tanto valor à ceia do Senhor. Nem sempre eu entendo tanto o verdadeiro sentido espiritual da ceia do Senhor. Dá o dia da ceia, mas eu não vou por nada, não vou porque estou cansado, não vou porque estou indisposto, ou não vou porque simplesmente não quero ir. E eu passo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, não dou valor à ceia do Senhor. E eu fico pensando, queridos, se eu aqui não consigo valorizar o corpo e o sangue do Senhor, não como o cordeiro, como terei parte com Ele no céu? Como irei tomar posse e comer a ceia do Senhor na grande ceia, na glória? Como? Seria possível isso? Será que o Senhor passaria por cima de tudo isso? O texto da palavra de Deus é muito sério. Aquele que não participar do corpo e do sangue do Senhor, não tem como ter parte com Ele. E em sexto lugar, o cordeiro deveria ser comido com pães asmos. Por que com os pães asmos não fermentado? É porque o fermento é símbolo de pecado. O fermento deforma. Passa um bolo, não coloque fermento, não vai prestar. Tem que ter o fermento para deformar aquela massa inicial.
O fermento é símbolo de pecado na Bíblia. Por isso, o cordeiro deveria ser comido com pães sem fermento. E isso tipifica a santidade e a pureza de Cristo Jesus, que morreu exatamente por causa dos nossos pecados. E em último lugar, queridos, para nós participarmos da ceia do Senhor, não era para quebrar nenhum osso do cordeiro. O cordeiro era para ser devorado completamente, mas nenhum osso era para ser quebrado. Os irmãos lembrem de Jesus na cruz, ao lado dos dois malfeitores. Lembram que os judeus já estavam preocupados porque sexta-feira, aproximando a tarde, às 6 horas da tarde, e eles não morriam, e eles ali preocupados, nós não trabalhamos no sábado, o sábado começa a partir das 6 horas da tarde de sexta-feira, e agora o que vamos fazer? Aí tiveram uma ideia, vamos quebrar as pernas deles. E os soldados então chegaram lá para quebrar as pernas deles. Porque eles entenderam que quebrando as pernas, eles morreriam rapidamente. É porque estavam crucificados, pendurados pelas mãos, presos aos pés. Mas na ânsia da morte, eles podiam fazer algum movimento onde liberasse os pulmões, eles podiam respirar mais um pouco e postergar um pouco mais a morte e ultrapassar as 6 horas de sexta-feira. Mas quebrando as pernas, eles ficariam completamente pendurados, com o peito comprimido, não podiam respirar e morreriam instantaneamente. Vamos quebrar as pernas deles. Saíram, quebraram as pernas dos malfeitores, mas quando chegaram a Jesus, ele já havia falecido. Por quê? Porque havia uma profecia de que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Tudo se cumprindo em Cristo Jesus. Tudo se cumprindo em Cristo Jesus. Portanto, quando olharmos a saída do povo de Israel do Egito, essa seria a 10ª praga contra os egípcios e contra Faraó, a morte dos primogênitos. Nós não vamos entender apenas como uma metodologia de Deus para resgatar o seu povo da escravidão egípcia, mas como uma tipologia de tudo que Jesus fez para resgatar você e eu da escravidão do Egito deste mundo, do pecado deste mundo. Tudo que Jesus sofreu foi por sua causa, foi por minha causa, foi por nossa causa. Que valor estamos dando a tudo isso? Que sentido tem tudo isso para nós? Estamos já acostumados com essas histórias ou elas ainda fazem diferença na nossa vida espiritual? Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. E vamos orar. E eu quero perguntar para você, meu amigo, meu irmão, que de repente não tem levado tanto a sério as coisas de Deus,
que tem estado um tanto afastado, distante dos caminhos de Deus, da pessoa de Jesus, mas que hoje, no culto da Páscoa, que anuncia a ressurreição de Jesus, o anjo da morte, quando passava pelas casas e avistava o sangue nos portais, o Senhor, pelos seus anjos, saltava aquela casa e não havia morte ali. Se o anjo da morte espiritual, da condenação eterna, não enxergar o sangue de Cristo na sua vida, não haverá outra alternativa. Haverá condenação eterna, morte eterna. Mas se o anjo do Senhor passar por você e ver que você foi lavado, aspergido pelo sangue de Jesus, Ele passará por cima, Ele te libertará e você não sofrerá condenação eterna. Você será salvo. Meu querido, em nome de Jesus, não deixe de passar de hoje. Não deixe passar de hoje. Deixe o sangue de Jesus passar sobre você, para você se livrar da morte, da condenação eterna. Volte-se para Jesus hoje. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Reconcilie-se com Jesus hoje. Deixe Jesus entrar na sua vida hoje, para que amanhã você possa participar da ceia do Senhor, comer o corpo e o sangue de Jesus. Eu queria que a igreja fechasse os seus olhos, tivesse oração, e eu quero perguntar nessa noite, se tem alguém aqui. Eu não vou lhe chamar à frente hoje. Hoje, pelo menos, não vou lhe chamar à frente, mas eu quero apenas saber de uma coisa. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Ou você quer entregar a sua vida para Jesus hoje e ser livre da morte, livre da condenação eterna, livre do inferno? Você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, voltar-se para Jesus hoje? Apenas levante a sua mão assim, enquanto a igreja ora. Eu vou orar por você daqui mesmo, onde você estiver. Dê um sinal com a sua mão assim apenas, dê um sinal. Levante a sua mão assim apenas, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser criança, jovem, adulto, seja quem for, quer voltar-se para Jesus, entregar-se para Jesus. Levante a sua mão direita, quero orar por você. Levante a sua mão direita em nome de Jesus. Não perca essa grande oportunidade. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da sua salvação. Dê um sinal com a sua mão, você pode? Tem alguém? Tem alguém? Você está sentindo esse desejo no seu coração? Levante a sua mão direita, eu quero orar por você. Não tem, vou orar. Deus, em nome de Jesus, toca e perscrute o nosso coração nessa noite, traga-nos de volta a um reencontro contigo. E oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.